Imagina um território tão vasto quanto um continente inteiro, mas onde praticamente ninguém pode entrar. Um lugar que oficialmente pertence a todos, mas na prática é guardado por um dos tratados mais restritivos do mundo. Antártida, coberta por gelo e cercada por mitos, é uma das últimas fronteiras misteriosas da Terra. Mas afinal, por que tantas barreiras para chegar lá? É só pela preservação ambiental ou existe algo muito mais profundo e perturbador escondido sob aquele gelo milenar? O fascínio pela Antártida começou muito antes de ela ser oficialmente descoberta. Mapas antigos, como o famoso de Piri Reis, já indicavam terras misteriosas ao sul, e alguns até mostravam detalhes surpreendentes, como costas livres de gelo que só seriam confirmadas séculos depois com tecnologia de satélite. Em 1773, o capitão James Cook tentou circunnavegar o continente gelado. Foram quase 3 anos de viagem, mas Cook não conseguiu desembarcar. Barreiras de gelo impenetráveis e condições extremas impediram qualquer aproximação. Em seu diário, ele descreveu que ninguém jamais irá além. Outros exploradores tentaram, e poucos conseguiram sequer pisar na costa. A Antártida, desde o início, parecia repelir a presença humana. A Antártida é o lugar mais frio, ventoso e seco do planeta. As temperaturas já registraram impressionantes menos 89,2 graus Celsius na estação Vostok. Um frio tão intenso que congela a pele em segundos e pode fazer o metal quebrar como vidro. Em alguns pontos, a sensação térmica causada pelo vento chega a ser ainda pior. E esses ventos não são comuns. Rajadas ultrapassam facilmente os 300 km por hora, força suficiente para derrubar qualquer pessoa e até virar veículos. Embora seja coberta por gelo, a Antártida também é classificada como um deserto, porque a quantidade de precipitação anual é extremamente baixa em algumas regiões do interior. Chove menos do que no Saara. A paisagem é dominada por um branco quase infinito, interrompido apenas por montanhas escuras que surgem entre as geleiras e, no litoral, por blocos de gelo flutuando no mar gelado. Esse gelo é tão pesado que comprime o continente, pressionando a crosta terrestre abaixo do nível do mar, e dentro dele estão presos registros de milhares, até milhões de anos da história climática da Terra. O isolamento é absoluto. Não existem cidades, estradas ou infraestrutura que conecte as bases científicas entre si. O transporte é feito por aviões especializados e navios quebra-gelo, e qualquer deslocamento terrestre exige veículos adaptados para temperaturas extremas. Se algo der errado, seja uma falha mecânica ou um problema de saúde, as chances de resgate são mínimas e, dependendo da época do ano, pode levar dias ou até semanas para que qualquer ajuda chegue. O Tratado da Antártida, um acordo em comum. Em 1959, um grupo de países assinou o Tratado da Antártida, proibindo qualquer atividade militar, testes nucleares e exploração econômica no continente. A justificativa oficial era preservar a paz e proteger o meio ambiente, mas esse tratado também impôs restrições severas à presença de civis. Visitar a Antártida fora de expedições científicas autorizadas é praticamente impossível. Não existem voos comerciais e as viagens são controladas por agências governamentais. Até mesmo navegar nas águas próximas exige permissão especial. Além disso, o continente é monitorado por satélites e por equipes internacionais que fiscalizam o cumprimento das normas. Por que tanto controle? Seria realmente apenas pela preservação, ou para manter segredos fora do alcance do público? De acordo com as autoridades, a Antártida é tratada como um dos ecossistemas mais frágeis e preciosos da Terra. O continente, coberto por uma camada de gelo que chega a ter mais de 4 km de espessura em alguns pontos, abriga informações valiosas sobre a história climática do planeta. Cada camada de gelo funciona como uma cápsula do tempo, preservando bolhas de ar que remontam a centenas de milhares de anos atrás. Ao perfurar essas camadas, os cientistas conseguem analisar a composição atmosférica do passado, identificando períodos de aquecimento, resfriamento e até eventos catastróficos que moldaram o planeta. A fauna é igualmente única. As espécies que vivem ali são perfeitamente adaptadas a temperaturas extremas e dependem de um equilíbrio delicado entre gelo, mar e alimento. Pequenas alterações nesse sistema podem provocar o desaparecimento de colônias inteiras ou o colapso de cadeias alimentares. O que está escondido sob o gelo? Aqui é onde
o mistério começa a ficar mais profundo. Há milhões de anos, a Antártida foi um continente verde, coberto por florestas tropicais e vida abundante. Provas disso foram encontradas em fósseis e sedimentos enterrados no gelo. O que mais pode estar escondido lá? Com quilômetros de espessura de gelo, qualquer coisa poderia estar aprisionada, desde restos de civilizações antigas até estruturas artificiais. Alguns teóricos acreditam que ruínas pré-históricas, tecnologias desconhecidas ou até vestígios de vida extraterrestre possam estar soterrados sob as camadas geladas. O mapa de Piri Reis e as civilizações antigas. O mapa de Piri Reis, datado do século XVI, mostra a Antártida com detalhes impressionantes, incluindo uma costa livre de gelo. Isso só foi possível de ser mapeado com tecnologia moderna. Então, como explicar esse conhecimento séculos atrás? Uma das hipóteses é que civilizações muito antigas ou visitantes de outro mundo já conheciam o continente e registraram sua geografia antes que ele congelasse completamente. Bases secretas e teorias da Segunda Guerra Mundial. Outra teoria popular envolve a Alemanha nazista. Há relatos de que, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas estabeleceram bases secretas na Antártida, supostamente para pesquisas tecnológicas e experimentos misteriosos. Alguns conspiracionistas acreditam que, após a guerra, essas instalações foram exploradas ou tomadas por outras potências. Operações militares, como a famosa Operação Rijump, liderada pelos Estados Unidos em 1946, alimentam essas suspeitas. Oficialmente, foi uma missão de treinamento e pesquisa, mas o tamanho da frota envolvida fez muitos se perguntarem qual era o verdadeiro objetivo. Estruturas misteriosas detectadas por satélites. Nos últimos anos, imagens de satélite e radar de penetração no gelo revelaram formações na Antártida que desafiam explicações simples. Algumas parecem pirâmides perfeitas, enquanto outras têm contornos retangulares ou formas geométricas improváveis. Para o olhar leigo, essas estruturas poderiam muito bem ter sido construídas por mãos humanas, ou talvez por alguma civilização perdida. A ciência oficial, no entanto, explica que essas formas podem ser resultado de processos naturais: erosão causada pelo vento e pelo gelo, pressão exercida pelas camadas de gelo ao longo de milhares de anos, ou formações rochosas que se destacam na paisagem branca e plana. Ainda assim, o fato de algumas dessas estruturas possuírem simetria quase perfeita desperta a curiosidade de pesquisadores alternativos e teóricos da conspiração. Alguns entusiastas apontam que essas estruturas poderiam ser bases secretas, possivelmente construídas por militares durante expedições de pesquisa ou por grupos desconhecidos em épocas passadas. Há relatos não confirmados de imagens aéreas que mostram que parecem ser entradas subterrâneas, o que alimenta ainda mais a ideia de que algo está escondido sob o gelo. Além disso, certos alinhamentos dessas formações com linhas de latitude e longitude chamam a atenção. Alguns sugerem que poderiam ter sido posicionadas com algum propósito astronômico ou energético similar às teorias sobre pirâmides no Egito ou Stonehenge, levantando a hipótese de conhecimento avançado de civilizações antigas ou visitantes extraterrestres. Lagos subglaciais e vida oculta. A Antártida não é apenas uma vastidão de gelo. Sob essa camada branca, existem lagos gigantes isolados do resto do mundo há milhões de anos. O mais famoso deles é o Lago Vostok. Ele estende por cerca de 250 quilômetros de comprimento e 50 quilômetros de largura, enterrado sob quase 4 quilômetros de gelo. A água ali nunca teve contato com a atmosfera, criando um ambiente completamente isolado e estável por eras geológicas. O que torna esses lagos tão fascinantes é a possibilidade de que formas de vida desconhecidas possam ter se desenvolvido isoladas do resto do planeta. Pesquisadores que perfuraram o gelo encontraram micro-organismos extremófilos, organismos que sobrevivem em condições extremas de frio, pressão e ausência de luz. Alguns deles vivem apenas a partir de minerais dissolvidos na água, o que indica que a vida pode se adaptar de maneiras que ainda não compreendemos totalmente. Mas o Lago Vostok não é o único. Existem mais de 400 lagos subglaciais espalhados pela Antártida, como o Lago Williams e o Lago Mercer, todos mantidos em estado líquido pela pressão do gelo acima e pelo calor geotérmico do interior da Terra.
Cientistas temem que qualquer tentativa de exploração mal planejada possa contaminar esses ambientes intactos, destruindo micro-organismos que nunca existiram em nenhum outro lugar do planeta. Por isso, as perfurações são feitas com extremo cuidado e protocolos de esterilização rigorosos. Fenômenos estranhos, sons e sinais misteriosos. Microfones submersos e sensores já captaram sons estranhos vindos das profundezas da Antártida, incluindo o famoso bloop, um som de frequência baixa tão potente que foi detectado a milhares de quilômetros. Oficialmente, foi atribuído a movimentos de gelo, mas muitos não estão convencidos. Há também relatos de sinais de rádio de origem desconhecida, captados na região. A verdade é que a Antártida é um território cercado de segredos, entre explicações científicas, motivos políticos e teorias que desafiam a imaginação. O continente gelado continua a ser um dos maiores mistérios do planeta. Talvez as restrições sejam realmente para proteger o meio ambiente, ou talvez para garantir que certos segredos permaneçam fora do alcance da humanidade. Se você gostou desse mergulho no mistério da Antártida e quer continuar explorando os segredos mais ocultos do nosso planeta e do universo, se inscreva no canal Teoria do Vazio, deixe seu like e compartilhe este vídeo.